Vamos dar início a mais uma sessão científica do NEIS e SED, com a aluna do curso de Medicina do 5º semestre, Júlia Mota, e o artigo que a gente escolheu foi o papel das manifestações cutâneas no diagnóstico da síndrome de Ehlers-Danlos. Júlia, pode começar. Boa noite, pessoal. Então, como a professora apresentou, eu vou falar sobre esse artigo, que teve como título o papel das manifestações cutâneas no diagnóstico da síndrome de Ehlers-Danlos. Pode passar. Bom, esse artigo ele foi publicado na revista Skin Health and Disease, que é um periódico britânico voltado para a área de dermatologia. Esse artigo é um artigo de revisão, foi publicado em julho de 2022, e aí abaixo vocês veem algumas informações sobre a edição e o DOI desse artigo. Pode passar. Bom, na introdução do artigo, ele começa dando um panorama geral sobre as síndromes de SED. São condições hereditárias de distúrbios do tecido conjuntivo, com espectro aí variável de fragilidade cutânea, hipermobilidade e repercussões sistêmicas também. Atualmente nós temos aí descritos 13 subtipos, e esses subtipos eles têm uma grande heterogeneidade na clínica e tanto como fatores genéticos também, E um ponto central que o artigo traz é que essas manifestações cutâneas, muitas vezes vão ser os primeiros sintomas a surgir no paciente que tem SED. Então, elas têm um papel muito importante na questão do diagnóstico e também em questão de diagnóstico diferencial, porque algumas são mais frequentes que outras, e ter esse olhar treinado para reconhecer esses subtipos é muito importante no dia a dia do médico que lida com os pacientes com SED. Pode passar. Então, o objetivo desse artigo justamente é sistematizar essas alterações principais e criar um perfil mesmo para cada tipo da SED, e com isso contribuir aí um pouco com os diagnósticos mais assertivos, e não só isso, poder promover ali uma perspectiva para aquele paciente que tem SED e também um aconselhamento genético para ele. Pode passar. Bom, ele começa descrevendo a SED do tipo clássica, começa trazendo aspectos genéticos dessa doença, que nós temos os genes COL5A1 e COL5A2 como pontos principais para a fisiopatogenia da doença. Alterações desses genes vão causar ali defeitos do colágeno tipo 5, que é um ponto essencial para a formação do colágeno tipo 1, para a sua organização de forma efetiva e funcional. E aí, consequentemente, tendo uma alteração nesse colágeno tipo 1, nós vamos ter também no colágeno tipo 5, na verdade, vamos ter também uma alteração no colágeno tipo 1, consequentemente. E aí ele traz um fenótipo específico desse tipo de SED, que é causado por uma mutação no gene COL1A1, que vai causar uma maior propensão a rupturas vasculares e outras alterações mucocutâneas, oculares e faciais também. Bom, dentro das alterações dermatológicas nesse tipo de SED, nós temos a hiperextensibilidade da pele, que é uma pele que se estica mais do que em outras pessoas que não têm a SED, porém com elasticidade preservada, ou seja, é uma pele que não é flácida, ela só estica bastante. Foi descrito na literatura que essa hiperextensibilidade tem uma variabilidade de acordo com a etnia das pessoas. E uma curiosidade foi que, em um estudo caso controle, foi verificado um ponto de corte aí de 1,5 centímetros de estiramento na pele do dorso do antebraço e do dorso da mão, de diferença aí entre pacientes com SED tipo clássica e pacientes que não tinham a doença. Essa alteração ela vai ser mais frequentemente vista em cotovelos, joelhos, na parte lateral do pescoço também, e
tipicamente ela tem 3 centímetros ou mais ali de extensão. Menores graus da extensibilidade estão mais presentes ali em outros tipos de sede. Bom, em seguida, ele descreve as cicatrizes atróficas, que são também características muito centrais do tipo clássico de sede, né? E elas vão ser causadas ali justamente por conta desse colágeno defeituoso e desorganizado, que faz com que essas fibras não tenham a resistência adequada, né, para tensionar tecidos que são lesionados e vai causar, né, consequentemente, essas cicatrizes mais deprimidas, né, com esse aspecto mais brilhante que pode ser visto aí na imagem. Elas são mais comuns de aparecer na fronte, né, na testa, no queixo, na área pré-tibial e em superfícies extensoras. Em seguida, ele descreve também as equimoses, né, que são causadas justamente por conta de rupturas vasculares em tecidos. E ela vai ser causada justamente porque existe também a fragilidade, né, então traumas muito pequenos, leves, vão ser capazes de causar ali equimose que em pessoas sem a doença não teriam. Pode passar. Em seguida, ele descreve que cicatrizes em membros, né, que são áreas de muito atrito, que são áreas mais suscetíveis a traumas do dia a dia, tendem a formar essas cicatrizes ali em formas típicas de ferradura e boca de peixe, que são mostrados ali na imagem. À direita nós temos a cicatriz em ferradura e à esquerda em boca de peixe. E elas vão ser causadas justamente porque o tecido não consegue manter uma resistência suficiente para aproximar as bordas das feridas e tracionar, né, para que esse tecido cicatricial fique mais linear e mais próximo do tecido original da pele, né? Então, o resultado vai ser uma cicatriz deprimida, com esse aspecto amolecido no centro, que pode até ser chamado de papiráceo, né? Porque parece um papiro, né? Um papel ali dobrado. Então, ela também pode ser chamada dessa forma. Os formatos, né? Como nós podemos ver na cicatriz em boca de peixe, nós temos uma cicatriz ovalada com as extremidades mais pontiagudas e ao lado nós temos a cicatriz em ferradura, que também pode ser chamada de meia-lua, né, que tem esse aspecto caracterizado na imagem. Pode passar. Em seguida, nós temos os pseudotumores musculoides, que estão sendo descritos na imagem. Eles são nódulos fibrosos, nódulos amolecidos de até 3 centímetros, que vão surgir em áreas de pressão, né? Ou seja, cotovelo, joelhos também. Eles são resultados de traumas repetidos nessas regiões e microhemorragias locais. Nós temos também esferoides subcutâneos, que vão ser nódulos ali do tamanho aproximado de uma ervilha. Eles são, ao contrário dos outros, né, endurecidos, imóveis. E eles são mais comuns ali de aparecer em região de una e tíbia anterior. E eles vão ser formados por calcificações de gordura após traumas. Em seguida, ele descreve também algumas outras características que não são tão específicas, mas que podem estar presentes também. Temos a pele macia, veludada, que vai estar presente em outros tipos de sede também. Temos as pregas epicantrais, que são essas que estão ali mostradas na foto, né? Nós podemos ver na região medial do olho, próximo ao aparelho lacrimal, que existe essa formação ali de pregas, né? Temos também a blefarocalase, que seria uma sobra de pele na região palpebral, e nós temos as rugas infraorbitais, que também podem ser vistas nessa forma de sede. Em seguida, nós temos um apanhado sobre a sede do tipo vascular. Essa forma de sede ela já vai estar associada com o gene COL3A1, que vai causar uma produção defeituosa, uma queda da produção do colágeno tipo 3 pelos fibroblastos. E aí ele descreve, né, os tecidos em que esse tipo de colágeno está mais presente, que seria na derme, na gengiva, intestinos, alguns ligamentos pélvicos e, obviamente, nas paredes do vaso, né, como o próprio nome já sugere para a gente.
E esse tipo de sede está associado a alguns riscos, né, mais graves, né, que seria a ruptura colônica e arterial, que podem levar a óbito, justamente pela presença desse colágeno nessas estruturas. Bom, como alterações cutâneas, ele traz de forma central a questão da pele translúcida, justamente porque a falta desse colágeno vai causar ali uma pele mais fina, né, mais atrófica, e ela vai ser mais vista, né, melhor observada na mão, no tórax superior e ombros, como nós podemos ver na imagem, né, que a pele desse paciente está bem translúcida, nós conseguimos ver vasos superficiais ali bem aparentes, né, e nós vamos ter também o afinamento da face, mãos e pés acompanhados de ruga fina. Essas rugas finas, elas vão ser consequência também da falta de colágeno, porque ele ajuda, né, a manter ali a água, né, a umidade na derme. E com a perda desse colágeno, nós vamos ter também uma perda de água, que vai causar essas rugas finas. E aí, esse afinamento, né, da face, das mãos, com essas rugas finas, nós chamamos de acrogeria. Cicatrizes atróficas e equimoses também vão ser observadas no tipo vascular da série, devido a essa fragilidade também da pele. Aqui, nessa forma, ela vai ser melhor observada em joelhos, área pré-tibial, e também tem essa diferença em relação ao formato, né, que vai ser mais estreito em relação à forma clássica. A equimose aqui é onde é mais fácil de ocorrer, né, justamente porque está diretamente ligado ao vaso, né, à fragilidade do vaso, e ela vai acontecer também em locais incomuns, como o dorso e bochechas. Também temos a descrição de hematomas subcutâneos nessa forma de série, e nós temos a elastose perforante serpiginosa, que é o que está sendo descrito nessa imagem aí ao lado, e ela vai ser resultado de uma tentativa, né, da pele de eliminar essas fibras defeituosas do colágeno, que consequentemente vai causar uma reação aí de pápulas eritematosas, queratóticas, com esse centro mais hipocrômico e atrófico também. Pode passar. Em relação a outras alterações mais inespecíficas, nós temos a recessão gengival, a presença de varizes precocemente, alopécia, e foi descrito também para esse tipo de sede um fenótipo facial que cursa com orelhas pequenas, olhos fundos, face fina, nariz afilado e a presença de um lábio superior mais fino. Em seguida, o artigo descreve a sede tipo periodontal, traz um panorama também, né, falando um pouco sobre a característica marcante dessa sede, que seria a periodontite grave, e a fisiopatologia, que envolve ali mutações nos genes C1R e C1S, que vão promover alterações nas proteínas do sistema do complemento, e essas alterações, acredita-se, né, que elas são responsáveis pela degradação do colágeno gengival. Em relação a manifestações cutâneas, aqui nós vamos ter também a presença de placas pré-tibiais, a hiperextensibilidade, uma pele mais frágil, cicatrizes atróficas, a acrogeria também e a mucosa oral frágil. No tipo de sede dermatopraxis, nós vamos ter uma pele que é muito frágil e precocemente frágil, né? Nós vamos poder observar alterações em recém-nascidos, como as lacerações congênitas, e essa sede ela vai ter como uma característica marcante, né, na questão cutânea, a flacidez ao redor de punhos e tornozelos. Em menor grau de observação, nós vamos ter também pregas profundas nas palmas das mãos, cicatrizes atróficas, equimoses com hematoma subcutâneo e a pele que é descrita como consistência de massa de pão, né, ou seja, uma pele macia, né. Vamos observar também pessoas com retardo de crescimento pós-natal, com as mãos, os braços, as pernas e os pés curtos. Nesse tipo de sede também foi descrito um fenótipo pela literatura, que seriam olhos proeminentes,
as pálpebras mais edemaciadas. Vamos ter também a presença das pregas epicantrais, que eu tinha mostrado a foto no outro, na sede clássica, né? E também a presença de blefarocalase. Em seguida, ele descreve a sede do tipo hipermóvel, né, que é o grande tema do nosso grupo de pesquisa. Como nós sabemos, né, ainda não existe um gene central que é apontado como o desencadeante, né, da fisiopatologia da sede H. Então, atualmente nós temos um diagnóstico que é clínico e os critérios, né, atuais para diagnosticar a sede H, eles buscam muito a questão de fenótipos consistentes, fenótipos muito frequentes, né, nesses indivíduos que têm a sede H, para que a gente possa direcionar ali pesquisas, estudos e poder se aproximar, né, da questão central que causa essa doença, né, de um gene que está mais evidentemente envolvido com ela. Em relação às alterações cutâneas, nós temos que a CDH vai ter questões mais leves, né, em relação à forma clássica. Então, vamos ter um quadro dermatológico rico, porém em menor grau em relação à forma clássica. Nos critérios diagnósticos, nós vamos ter a hiperextensibilidade também, pele macia, estrias que são de causas inexplicáveis, no dorso, na virilha, nas coxas, nas mamas e no abdômen. E nós temos também a presença de cicatrizes atróficas. Elas precisam ocorrer pelo menos em 2 lugares diferentes. E como uma característica que eu achei bem interessante é que elas não têm a presença do aspecto papiráceo ou a pigmentação pela hemosiderina, que é um produto, né, da degradação ali da hemoglobina, que vai causar um aspecto acastanhado nas cicatrizes atróficas papiráceas, que nós vimos no outro tipo de sede. E aqui não vai ser uma característica muito comumente observável, né, na sede H. Então, nós temos sim as cicatrizes atróficas, porém, com essa ressalva. A fragilidade cutânea verdadeira para formar feridas abertas, né, traumas abertos, com lesões mínimas, não é típica da sede, mas é típica dos outros tipos. A questão central, né, da sede H seria a hipermobilidade articular, que vai ser vista, né, com um paciente que tem muita dor crônica, tem luxações também. Vai ser o aspecto mais observável, né, na sede H. E nós vamos ter também a presença de pápulas piezogênicas bilaterais, que está sendo demonstrado aí na foto. Elas são herniações do tecido adiposo da pele daquela região. Elas são mais comumente observadas aí na face medial e lateral de tornozelos e pés. Como características que podem estar presentes, porém são mais inespecíficas, nós temos as equimoses, temos hematomas, escleras azuladas e uma lentificação do processo cicatricial. Também vai ser observado na sede H. Temos também a questão da pele macia, cicatrizes finas e discretamente atróficas, sem o aspecto papiráceo, como eu tinha comentado no outro slide. Em seguida, ele descreve o tipo de sede classical-like, né, que é semelhante à forma clássica, né, como o próprio nome já diz. Essa forma da sede está associada a mutações no gene TNXB, então ela vai causar alterações semelhantes à sede clássica, né, ou seja, a hiperextensibilidade, a questão da facilidade para ter equimoses e uma cicatrização lenta também. Mas ela vai cursar com algumas outras questões diferentes, que seria o edema de membros inferiores, o afinamento acrogeroide e deformidades em pés, né, que seria o pé plano, e o hálux valgo, né, que seria popularmente conhecido como joanete. São achados não específicos dessa forma da sede.
A principal diferença que ele traz, que eu achei bem interessante, né, a respeito dos diagnósticos diferenciais, né, na dermatologia, dentro da sede, seria a ausência de cicatrizes atróficas, né, que no tipo clássico eu mostrei que era uma coisa bem marcante, né, naquela forma da sede, e aqui já vai estar ausente. Então, é uma forma da gente diferenciar essas duas apresentações da doença. E em seguida ele descreve alguns subtipos mais raros da sede, mas que também vão ter alterações importantes, né, dermatológicas para a gente poder observar. Ele traz a sede cardíaco-valvar, né, sede CV, que ela vai cursar com alterações cutâneas semelhantes ao tipo clássico. E justamente por ter essa superposição dos sintomas, né, sintomas parecidos, os pacientes com sede clássica, eles precisam ser triados com ECG, justamente para que nós possamos afastar o subtipo valvar, né, que vai cursar com alterações nas válvulas cardíacas, né, e pode levar a óbito. Em seguida, ele descreve a sede artrocalásia, que apresenta hiperextensibilidade, porém as equimoses e as cicatrizes atróficas já não são tão específicas nesse tipo de sede. Ele vai cursar com luxações congênitas bilaterais, a hipermobilidade generalizada e também cifoscoliose. A sede músculo-contractual, ela vai apresentar contraturas congênitas na flexão e na adução. Vai apresentar também o pé torto congênito, hiperextensibilidades, equimoses, cicatrizes atróficas e a fragilidade da pele. Na sede miopática, a gente vai ter a hipotonia congênita e hipermobilidade em pequenas articulações. Então, já é também uma questão para a gente diferenciar, né, por exemplo, da CDH, que cursa com a hipermobilidade de grandes articulações, né? E vamos ter também a pele macia e cicatrizes atróficas. Na sede espondilodisplásica, a gente vai ter como característica principal a baixa estatura, né, na infância, hipotonia, também a pele macia, fina, translúcida e curvatura em membros. Em seguida, ele descreve um pouco sobre questões de biópsia, né, de pele dos pacientes com sede. Ele traz um pouco sobre microscopias ópticas e eletrônicas e que elas podem ser úteis para alguns tipos, porém de formas limitadas, né? Ele traz que tem muitas características que se superpõem nas biópsias dos subtipos, e por isso elas podem não ser tão úteis, né, para diagnósticos diferenciais. Porém, ele trouxe um ponto que eu achei importante, que foi um estudo com 24 pacientes, né, que fizeram a microscopia eletrônica, 24 pacientes que tinham um diagnóstico monogênico para sede, e ele mostrou que 71% tinham alterações, porém nenhum achado específico. E aí ele traz que as flores de colágeno na biópsia foram observadas na maioria dos pacientes com a sede clássica. Então, seria algo para a gente perceber, né, que pode se tratar ali da sede clássica, a presença de flores de colágeno na biópsia. Então, seria uma alteração para ser observada, né? Pode passar. E aqui são minhas referências, né, que eu usei para fazer essa apresentação. Eu gostei muito de ter escolhido esse artigo porque eu acho super importante a questão do diagnóstico diferencial, né, dos subtipos de sede que são extensos, né, e como a gente tem uma riqueza de alterações dermatológicas dentro desses subtipos e como isso pode nos ajudar, né, a diferenciar e promover um diagnóstico mais assertivo e mais que possa ajudar, né, mais aquele paciente e melhorar o prognóstico dele. Agradeço a professora Fernanda e a professora Astria pela oportunidade de participar do projeto e espero que tenha contribuído aí com o conhecimento de vocês. Excelente, Júlia, ficou bem legal a apresentação. Eu acho esse artigo que
traz um panorama muito legal da doença como um todo, né? E a gente saber que todos os subtipos de sede, né, vão ter manifestações cutâneas, né? E muitas delas, inclusive, vão participar, né, participam do diagnóstico dessa doença, né, da patologia do seu subtipo específico. Então, realmente, os sinais cutâneos, eles auxiliam muito a gente na identificação desses pacientes, e mesmo sendo um artigo de revisão, ele traz isso assim com muita foto, com exemplo. Então, eu acho para a gente que está nesse projeto de capacitação, você ter isso de forma visual acaba sendo um bom treino, né? E também fica mais fácil quando a gente começar a identificar esses pacientes e a triar esses pacientes durante o atendimento clínico. Parabéns. Oi, Fernanda, acompanha as mãozinhas aí, viu? Eu levantei a mão, depois tem a Ana Carolina. Então, pronto, Astria, pode falar, por favor. Então, me chamou a atenção, como eu já vi em outros trabalhos que tratam da parte de pele, é que ninguém fala sobre a primeira coisa básica, que é dermatite atópica. E eu acho que isso está muito relacionado a essa questão que ainda permanece em aberto de dizer que abaixo dos 8 anos você não pode diagnosticar síndrome de Ehlers-Danlos, que tem que chamar de transtorno de espectro de hipermobilidade, que é uma discussão que está sendo levantada. E eu acho que assim, é fundamental, principalmente pacientes jovens, que mesmo que as pessoas não saibam, que se consultem os pais desses pacientes, as mães principalmente, geralmente é que tem mais cuidado com o bebê recém-nascido, porque, como eu mesma relatei na minha primeira palestra de todas, aí, que foi que deu abertura a esse nosso projeto, a primeira coisa que eu identifico como repercussão já no primeiro ano de vida de Ehlers-Danlos foi o que eu sofri de pele, eu e minha mãe juntos, né? Eu tive o que eles chamam de assadura e brotoeja, de uma forma assim, muito intensa. Então, na época, se falava em alergia a suor, alergia à urina, mas não importa, era um processo de dermatite atópica, de uma gravidade intensa. Essas assaduras na região da genital provocaram rachaduras na pele, então não era só eritema, era ferida mesmo, né? Tive que usar corticoide a partir de antes de 1 ano de vida. E a questão dessas brotoejas, que é uma dermatite, né, que dá... Como é que chama? Eu não esqueci o termo técnico para brotoeja. Miliária. Miliária, exatamente. Essa miliária, ela era de tal gravidade que todas as erupções, elas viravam pontos infeccionados. E minha mãe pegou uma gilete e cortou meu cabelo com gilete com 1 ano de idade. Eu tenho um monte de foto de cabelo bem curtinho, porque não tinha nem como tratar, né? Então pegava muito cabeça, pescoço, ombros, axilas, principalmente na época de verão. Esses 2 processos, obviamente, aí passado 1 ano de vida, eles melhoraram, mas eu tenho dermatite que me acompanha a vida inteira. E é uma dermatite que já se manifestou com urticária, com reação a alimentos, com reação a etiquetas, com reação a elástico, roupa apertada, tipo de tecido. Então, eu tenho uma pele extremamente sensível e eu não sou das piores, né? Porque eu estou no grupo de pacientes, hoje o grupo de pacientes daqui da Bahia já tem mais de 70 pessoas, isso é uma coisa recorrente, todo mundo tem essas manifestações, e eu não entendo por que isso não entra como um dos critérios diagnóstico clássico, que começa quando a gente nasce e acompanha a vida. Eu tenho 53 anos e eu continuo tendo uma pele mega sensível, tanto que eu tenho que fazer uso direto de hidratante, principalmente nessas regiões que são mais sensíveis, de pulmão, porque a gente lava a mão toda hora.
Então, eu passo tempo, tem creme hidratante para mão em tudo quanto é canto, nas bolsas, na casa, porque de vez em quando o tempo muda, se eu entro no ar-condicionado, a mão resseca de uma forma que eu sinto como se eu tivesse cheia de formiga na mão me picando. Então, assim, faz pequenas rachaduras, eu tenho alteração da superfície da pele. E aí, assim, sem precisar ter contato com nada, basta o tempo ficar um pouco mais ressecado, isso acontece. Nos lábios, os lábios racham quando era muito frio, muito calor, muito seco. E tudo isso demonstra uma hipersensibilidade que a vida inteira foi tratada como dermatite atópica. Então, foi uma das primeiras coisas que eu aprendi a falar: eu tenho dermatite atópica. Antigamente dizia dermatite alérgica. E isso é uma constante. Então, eu acho que isso, não posso falar pelos outros 13 subtipos, mas o que se refere a CDH, isso é muito clássico. Então, essa é a minha pergunta. Se vocês, por acaso, Fernanda, que tem lido mais, não leu nada sobre a respeito disso. Astrid, eles não têm trazido isso de forma bem associada à CDH, não. Os relatos que eu vejo são mais quando estão falando mesmo da síndrome de ativação mastocitária, né? Mas assim, quando a gente foca muito na pele, né? Tipo assim, um artigo de abordagem da parte mais dermatológica, realmente essa parte dessa irritabilidade, dessa uma pele mais sensível, como a manifestação da dermatite atópica, não tem vindo como um achado associado, né? Eles não têm associado isso nesses artigos. O que é uma coisa, porque se a gente entende que a barreira cutânea ela vai estar alterada, né? Se você tem uma alteração ali de colágeno, de quantidade, de qualidade, de estrutura, enfim, dessa parte estrutural que a gente vai estar falando, com certeza, se a barreira cutânea ela está alterada, a gente vai ter todas essas uma consequência mesmo, né? Então, no momento em que a nossa pele está íntegra, ela está ali desempenhando funções, né? A nossa barreira está preservada, mas no momento que você tem alteração, né, uma alteração estrutural, né, isso sim vai tornar a pele mais sensível, a pele mais frágil, que vai desencadear todas essas consequências que a gente vem comentando. Inclusive, por conta dessa característica, que é uma recorrente, vários tipos de sede, como ela acabou de apresentar, que a pele macia veludada é um dos fatores. É uma pele que já é menos queratinizada, é uma pele que é menos, sei lá, encebada, né? Com a produção de sebo naquela região. A gente tem, como a maioria das pessoas, concentração de sebo na região do rosto, porque o rosto é mais, sei lá, a gente passa mais coisa no rosto, a gente lava mais o rosto e tal. É pelo Mas, por exemplo, acúmulo das glândulas sebáceas, né? Aí a isso. gente tem essa secreção maior, essa pele mais oleosa no rosto. Mas Mas o resto dessa pele macia veludada, isso é fato. Né? é, Geralmente, quando você conhece alguém com uma pele muito macia, você fala, nossa, que pele macia. E pode ver que essa pessoa tem uma sensibilidade maior. Então, assim, só o fato de ter essa pele macia veludada já é uma coisa meio predisponente para a pessoa. E tem mais, eu acho que a questão talvez esteja por conta disso que você começou a falar. A síndrome de ativação mastocitária, como entidade separada, ela tem sido fortemente associada, principalmente ao CDH, não sei as demais, porque eu não estudo as outras. Porém, até o último critério diagnóstico, esse 2020, isso não foi colocado como uma das condições. Mas os estudos mais recentes que fazem avaliação com perguntas e tal, eles já vêm incluindo toda essa parte que seria voltado para essas questões atópicas em geral, não só a dermatite, como a rinite e outras questões, né? E para mim parece muito claro que agora, nesse próximo consenso que sai ano que vem, ele já deve incluir isso. Que não seja uma síndrome de ativação mastocitária clássica, mas que seja uma ativação diferenciada que está relacionada a esses problemas alérgicos e é presente na CDH. Não é uma coisa separada. A gente não tem... É aquela discussão que a gente já teve na Abraced com relação ao que é sintoma de CDH e o que é comorbidade. E no outro dia eu tive um debate longo com o pessoal de lá por conta disso. Porque comorbidade para mim é tipo, eu fui picada pelo mosquito, peguei dengue.
E aí a dengue exacerbou aquele problema articular, porque a dengue é um vírus que pega assim assado, nananã, e agrava. Aí é uma comorbidade. Mas eu ter um processo alérgico mais violento e ter dor nas articulações, para mim uma coisa está relacionada à outra e as duas têm a ver, assim como a maior intolerância a determinados medicamentos, alimentos, e, enfim, todas as questões estão relacionadas, né? Então, não é uma coisa separada. Então, a questão alérgica é uma coisa recorrente em todo mundo que tem CDH, em maior ou menor grau. E, de novo, é uma coisa que é um dos primeiros achados, porque uma criança pequena, ela não fica, com CDH, ela não fica se queixando de dor. E não é por acaso que diz assim, o diagnóstico das pessoas é a partir dos 40 anos. É porque a partir dos 40 anos é que a questão da dor crônica osteomioarticular se agrava pelas outras questões da vida, excesso de carga, peso, enfim, tipo de trabalho, etc, etc. E é aí que as pessoas entram nessa história da jornada diagnóstica, vai para um médico, para outro. Mas até chegar aí, hoje mesmo eu estava conversando com o meu fisioterapeuta. Você já passou por inúmeros alergologistas, dermatologistas, tentando resolver esse problema da atopia em geral, e cada um vai lá tratando do jeito que dá. Então, assim, por conta desse meu histórico, da minha formação, etc. e tal, eu descobri por conta própria, assim, tipo, que a questão inclusive da pele, da dermatite, ela se resolve, assim, ela se previne com o uso de budesonida nasal, que teoricamente seria para evitar os problemas de rinite. Porém, quando eu faço uso constante, né, como é de prática, deveria ser feito, e é um tratamento que tem sido prescrito para vários pacientes de CDH, não com budesonida, mas com drogas via oral, montelukast e outras coisas relacionadas diretamente, as pessoas não só relatam uma redução absurda de todos os sintomas alérgicos, inclusive a dermatite, como elas também relatam, por exemplo, redução de dor osteoarticular, demonstrando aquilo que eu venho debatendo ferrenhamente nos últimos anos, que a questão mastocitária ela vai muito além desses processos alérgicos, mas ela também está envolvida nos processos gastrointestinais, ela está envolvida nos processos nervosos, né? A Catarina acabou de apresentar isso sobre o negócio da dor e alteração da fibra. A gente sabe que tem tecido conjuntivo e mastócito associado a tecido nervoso. Provavelmente as questões que estão aparecendo com muita frequência relacionadas à neurodivergência, um grande número, assim, tipo 30%, em torno de 30%, às vezes 20 e pouco, às vezes um pouquinho mais, pessoas com TDAH e transtorno de espectro autista que também têm CDH. Então, assim, eu acho que tudo está relacionado. Então, vale sim, eu acredito, é uma coisa que eu já conversei com você, que em fazendo-se uma biópsia de pele, uma coisa que tem que se investigar é quantidade de mastócitos nesse local, se está com um número superior do que deveria ser, se essa granulação está maior ou menor, se está diferente, se o tamanho da célula. Então, tem que fazer um estudo mais aprofundado sobre as questões em biópsia de pele de mastócitos pessoas com CDH. Porque isso não só vai ajudar a entender os processos dermatológicos, como também vai ajudar a entender todo o processo sistêmico que ocorre. Porque, de novo, mastócito não é uma célula exclusiva de tecido conjuntivo de pele. É uma célula que está distribuindo em todo canto. E, provavelmente, alguma coisa, a genética está associada a isso. Alguma coisa da ativação do mastócito ou a desativação, seja lá o que for, né? E a histamina é um dos principais produtos desse mastócito, que está mediando os processos alérgicos, porém, a histamina também é um neurotransmissor. Então, ela está envolvida nos processos de nocicepção, com as questões relacionadas à dor generalizada, seja lá o que for, e também as complicações recorrentes da pele, inclusive dos processos cicatriciais, né? De manifestação por exemplo, reações a picadas de insetos. Eu vejo pelo meu filho que não tem essa reação, assim, a picada de mosquito. Toda a picada de mosquito é imediatamente, o mosquito pica, ele vai embora e imediatamente faz uma bolota no local onde ele foi picado.
e isso se repete para formiga, isso se repete para abelha, porque eu infelizmente já tive contato com vários outros tipos de inseto. Então, é uma reação exacerbada e eu imagino que agressões físicas, cortes, arranhões e coisas do gênero, também acabem por disparar algum tipo de reação do mastócito que sim, pode e deve interferir muito nos processos cicatriciais. Não por acaso, outra coisa que tem se percebido é a cicatrização atrófica, dentre as coisas da organização do colágeno, etc, etc. Uma coisa que também não foi comentada nesse artigo é o tempo de cicatrização. Então, as pessoas que passam por algum procedimento, mesmo que seja um procedimento simples, retirada de sinais, de cistos, etc., elas têm que ter uma orientação, os dermatologistas, para que não se tire os pontos no tempo que se tira na média da população. Porque uma coisa é verificável, assim, por relatos, foi uma coisa empírica. Não só comigo, mas com outras pessoas. O tempo de cicatrização ele é quase o dobro. Então, se você normalmente tira pontos com 10 dias, aquele paciente vai ter que esperar 20 dias. Para isso, diminuir a possibilidade de formação de cicatriz atrófica. E, infelizmente, por essa pele ser extremamente reativa, é o que a gente vê todos esses achados que a Júlia mostrou aí. Né? Você começa a ter um local que tem mais agressão, porque é um local de, sei lá, de cotovelo, de joelho. Eu, quando era criança, ela falou o negócio da hemosiderina, meu joelho era completamente preto. Eu tinha maior vergonha disso. E ele era preto porque, como eu tinha problemas dessa excesso de mobilidade e tal, eu caía muito. Tinha pé chato, que é uma coisa característica também. O joelho valvo, né, que chama, com as pernas abertas. Então, quando eu corria, eu vira e mexe, às vezes eu tropeçava no próprio pé. Então, caía de joelho, fazia aquele raladinho. E como isso acontecia com muita recorrência, aí sim, Júlia, eu comecei a ficar com o joelho preto. Então, eu era cheia de marcas que, graças a Deus, com o tempo, né, a pele se renova toda, né, a cada 15, 30 dias. Com o tempo, eu passei sei lá, meu corpo se acostumou com a dinâmica, né, a minha própria percepção deve ter melhorado, sei lá. E aí eu parei de cair e aí o joelho não ficou mais nessa escuridão. E talvez esse seja um dos motivos pelos quais as pessoas adultas, que são essas que foram investigadas nesses artigos, todos fazem parte da revisão, você não encontre isso tanto no hipermóvel. Mas talvez se você, de novo, for tentar pegar essas pessoas que são adultas hoje, têm síndrome de Ehlers-Danlos hipermóvel, e perguntar a elas sobre sua infância, sobre essas coisas, por exemplo, de localização de cotovelos, de joelhos mais escurecidos, é bem provável que você encontre isso também. Então, a gente tem que ter ainda mais agora, como tem muita coisa obscura, né, na síndrome de Ehlers-Danlos hipermóvel, a gente tem que ter uma escuta muito ativa com relação aos pacientes, aos relatos dos pacientes e dos pais dos pacientes, que muitas vezes são aqueles que podem dar mais dicas sobre isso, porque está longe da gente ter assim uma coisa fechada sobre qualquer coisa, inclusive sobre a dermatologia. Fora a questão que eu venho discutindo com a Fernanda, que isso aí é uma coisa que a gente vai investigar, mas sai um artigo após o outro, eu não vejo falar-se nada sobre isso, que é essa produção desses cistos queratinosos, sebáceos, sei lá como é que se chama, cistos benignos, que é uma coisa que eu nunca tive e a partir dos 40 anos começou a aparecer um atrás do outro. Na minha família, do lado que as pessoas têm, provavelmente todas de onde descende, né, da minha bisavó, o Ehlers-Danlos hipermóvel, várias pessoas têm, várias pessoas retiraram, e aí aquela questão. Se você não retira, aquilo cresce indefinidamente, como aconteceu com minha mãe, e vira um negócio gigantesco, e se você tira, fica o buraco lá da cicatriz atrófica, porque a essa altura tem todas essas questões que eu acabei de falar. E isso também não é dito. Então, por que isso acontece? Não sabemos. Tem alguma forma de prevenção? Fernanda, que é dermatologista, ela pode dizer. Pele, como qualquer coisa de saúde, mas pele especificamente, né, como ela é bastante complexa, melhor coisa é a gente evitar qualquer problema, porque surgir uma dermatite é uma coisa que é de um segundo para o outro, mas sair de uma crise de dermatite é um negócio que leva semanas, às vezes, com 1000 tratamentos, medicação oral, medicação tópica, muitas vezes você tem que entrar com corticoide, porque a sensação é que, como a área está irritada,
quanto mais irritada ela fica, mais ela reage. Então, sair desse estado de superativação na pele é uma coisa muito complicada. Então, o ideal é evitar que isso aconteça. É o que tem acontecido com a maioria das pessoas que têm dermatite atópica, que são orientadas a dermatologista a fazer uso de sabonetes não muito cáusticos, pouco detergentes, fazer uso de hidratante sempre, etc., etc., que evita essas crises. Alguns fazem uso de antialérgico, etc., etc. Mas com relação, por exemplo, a essa questão de cisto, não sabe-se o que fazer. A mesma coisa, a dermatite seborreica, também é uma coisa muito constante, ninguém fala nada. Ah, é alérgico? Sim, mas por que que é mais comum? Formação de crostas na cabeça, com uma coisa recorrente, você começa a ter alteração do couro cabeludo, o que pode, por exemplo, futuramente até impactar crescimento de pelos, a gente não sabe. Então, daqui a pouco a pessoa vai ter falhas no cabelo por conta disso. Então, tem muita coisa ainda inexplorada, não falada, mas que são coisas que têm que ser incluídas na avaliação dermatológica de pacientes com Ehlers-Danlos, inclusive para termos de publicação, para que as pessoas tenham conhecimento disso, porque eu fico assim muito aflita, eu fico sempre esperando quando sai um artigo de dermatologia, eu falei, agora vai, e não vai. Está sempre batendo na mesma tecla. Cicatriz atrófica, pele extensível, macia, veludada, Isso é importante, mas, e foi como você falou, Júlia, nosso foco é na hipermóvel, ao que tudo indica, é um problema de saúde pública, não é nada de doença rara, então a gente tem por bem, já que a gente está atento a essas coisas, fazer essa investigação. E ter essa parte de análise mais cautelosa da biópsia de pele, eu acho que vai servir muito para corroborar essas coisas que são observadas. Era isso. Muitas respostas que a gente já queria ter, né, Astria? Mas vamos caminhando, né? Para a gente conseguir elucidar. Tem muitas coisas que realmente, como você falou, que por mais que a gente observe na prática, a gente conta na literatura. Vamos seguir Ana Carolina? Queria primeiramente parabenizar a Júlia pela apresentação. E eu tenho uma pergunta que eu acho que vai ser mais para a professora Fernanda do que para a Júlia, porque ela veio com muitas caracterizações, né? A gente percebe que existe uma ampla gama de acometimentos que podem ser tanto encontrados no SED hipermóvel, quanto nos diagnósticos diferenciais, né? Para a gente observar também os outros tipos de SED. E eu queria saber mais de um aspecto prático, assim, de como a gente pode orientar esses pacientes, no que a gente pode ajudar para melhorar a qualidade de vida no que se relaciona à pele desses pacientes. Carol, é muito disso que a gente já vem falando, né? Então, como eu falei, se a gente tem uma alteração da barreira cutânea da pele, e a gente sabe que a pele íntegra ela vai estar relacionada com esse mecanismo de proteção a traumas externos, ela vai estar correlacionada com a proteção contra micro-organismos, né? Então, a pele íntegra ela vai proteger a gente contra infecções bacterianas, fúngicas e etc. A pele íntegra ela vai permitir que a gente mantenha essa hidratação corporal e essa hidratação também na pele. Tem esse manto lipídico que a professora Astria falou também, que isso é uma coisa de proteção, vai participar na produção da vitamina D, né, na sua conversão. Então, a pele íntegra, ela desempenha várias funções, participa do mecanismo de termorregulação, né? Então, quanto mais hidratada, então, se a gente tem uma alteração em que essa barreira cutânea ela não está como ela deveria, a gente vai ter uma pele muito mais sensível, a gente vai ter uma pele muito mais frágil, né? E até então, como é que a gente faz para minimizar isso? É sempre mantendo essa pele muito hidratada, né? Então, aí lembrar que a hidratação da pele, ela vem de fora e vem de dentro, então a gente precisa beber água, né? O paciente precisa estar hidratado, e a gente precisa ao máximo aumentar a hidratação com o uso de hidratantes mesmo, né? Os hidratantes dermatológicos, eles realmente têm essa característica, muitos com
com 12 ceramidas, 17 ceramidas, mas que mantém essa pele, essa barreira cutânea hidratada. E quanto mais a pele do paciente hidratada estiver, menos ela vai ficar suscetível a essas coisas externas. Isso mais falando nas irritações, nas dermatites, né? Isso seria a principal indicação, essa principal orientação. Então, pouco sabão, como a Astria falou, às vezes até sabonete de mentira, né, que são chamados síntetis, que não vão ter essa ação tão detergente, né? Então a gente usa pouco sabão. Eu falo, é um banho, sabonete no corpo todo, sempre com sabonete suave. No outro banho você só vai lavar a axila, a região genital, o pé. Você não precisa sair esfregando a sua pele. Você não precisa usar bucha, você não precisa de sabonete antibacteriano. Então, tudo isso são coisas que vão deixar a sua pele mais sensível. E a gente não quer isso. Então, principalmente a pele seria basicamente isso. Lógico, orientações normais de fotoproteção, que aí são para todos, né? Mas a gente sabe também, já entrando até também nessa parte de saúde, né? Que a gente sabe que o sol, ele é um fator que vai degradar esse colágeno mais rápido, que vai, né? Então, é um fator de fotoenvelhecimento. Então, as orientações básicas entram em uma limpeza suave, hidratação frequente e com produtos dermatológicos realmente vão fazer a diferença nesses pacientes com peles sensíveis e hidratação e fotoproteção. Outras coisas que eu já vi também de algumas cartilhas de orientação falando sobre a proteção, até é interessante com esse relato de Astria da infância dela de estar com o joelho preto, escuro, né, por conta do acúmulo da hemosiderina, é a orientação também de a gente usar alguns equipamentos de proteção na criança, por exemplo, quando ele está começando a andar, quando a gente está engateando, que a gente sabe que o bebê, a criança, vai cair mais, a gente cai mais quando a gente é criança, quando a gente está aprendendo a andar, correr e pular, do que quando a gente está na vida adulta, até porque na vida adulta a gente não fica mais andando, correndo e pulando por aí, como a gente corria quando era criança. Então, nessa fase, a gente tem uma orientação no sentido de usar realmente mais coisas de proteção, joelheira, cotoveleira, algumas, eles falam, tipo umas almofadinhas, né? Formar realmente uns coxins para deixar essa pele mais protegida. Né? Eu acho que seria mais isso de orientação. Já entrando na parte cirúrgica, que a Astria comentou, sempre a gente priorizar o fechamento por planos, né? Então, a sutura, a gente vai começar, a gente não vai, quando a gente faz uma cirurgia, a gente não vai fechar só a epiderme, a gente tem que ir fechando desde lá de baixo, como a cicatriz da cesárea, né? Fecha lá o útero, fecha a aponeurose, fecha o subcutâneo, depois que vai chegar para fechar a superficial. Então, esse fechamento por planos, essa sutura por planos, ela vai garantir que a tensão não fique só na epiderme, que você garanta realmente uma cicatrização melhor nesse lugar. Então, sempre priorizar essa questão da sutura interna, você aproximar todos os planos, isso vai gerar uma adesão melhor e realmente e pode ajudar, e com certeza é fundamental no processo da cicatrização, do que você deixar só que a epiderme faça essa força no momento de sutura. E essas orientações também que a Astria comentou, de você deixar o ponto mais tempo, cuidado, manter isso com micropore para diminuir tensão. Eu acho que seria mais nessa linha aí mesmo, de hidratação, fotoproteção, cuidados com os traumas. Lembrar que é uma pele que vai se irritar com mais facilidade, então muitas vezes essas coisas que funcionam para outras pessoas podem não funcionar para esses pacientes, tomar cuidado com essas coisas muito irritantes. Maquiagem, esses produtos, né, que não são, às vezes, hipoalergênicos, tem autoprodutos hoje em dia com altas concentrações de chumbo, alumínio, essas coisas. Então, preferir uma linha mais clean no cuidado com a pele e até no uso de maquiagem, cosméticos, eu acho que vai muito nessa linha. Perfeito, prof. Obrigada. Era bem, assim, um geralzão mesmo que eu queria, porque, querendo ou não, a gente vai ter que orientar as pessoas, né? Não só no contexto da sede, mas como a gente está aqui falando, vai que a gente, às vezes, pode dar uma ajudinha, né? Tendo esses conhecimentos, eu acho bem importante.
É sempre muito hidratante, pouco sabão, nada de irritante. Eu pego o paciente usando Protex com bucha várias vezes ao dia, aí vem sabonete de aroeira, porque não sei quem disse que funciona. Aí quando eu olho assim, em cima de tudo, o paciente ele tem assim quatro, além da doença dele, da dermatite, ele tem 4, 5 irritantes ali naquela pele, né? Então, às vezes eu falo, para tudo. Vamos combinar que a gente só vai usar o que a gente combinar aqui agora, para a gente ver como é que você fica. Antes de passar para a Giovana, de fazer mais um comentário em cima disso aí que você falou. A cicatriz de cesárea, eu fiz 2 cesarianas. Se você olhar bem de perto, você vai ver que ela é mais afundadinha, mas a cicatrização foi perfeita exatamente por conta disso. Né? As outras cicatrizes atróficas que eu tenho, que são de coisas superficiais, o fechamento foi só externo e deu toda essa complicação. Já a cicatriz cesárea, ela ficou ligeiramente afundada, mas é uma microcicatriz que não tem aquele caráter aberrante, como aconteceu. A da mamoplastia de redução, ela arrebentou toda e aí a médica só recosturou por fora. Então ficou muito tempo com essa mancha também. Então isso é uma recomendação pertinente. E eu esqueci de um detalhe importantíssimo, que é outra coisa que eu também nunca vi falando em artigos CDH, que é sobre as unhas. Você falou aí negócio dos cosméticos. Uma coisa que eu aboli da minha vida faz tempo é esmalte de unha. Porque eu tenho, nasci também com isso, com onicodistrofia, com as unhas rachadas do pé. Eu saí da barriga com a unha partida em 3 pedaços. Ela é assim até hoje. A dos pés são mais visíveis, né? Mas nas mãos, toda vez que fiz uso de esmalte, as unhas rachavam todas, de cima a baixo, racha na matriz. E aí, muito tempo para aquilo recuperar. Então, isso é uma coisa que também tem que ser verificada. Eu já vi também, não foi nem nesse grupo aqui da Bahia, viu? Num grupo americano, uma vez eu botei umas fotos, perguntei se mais alguém tinha, um monte de gente falou, a minha é igual, do pé é pior, não sei o quê. Então, quando você vai ler sobre a onicodistrofia, você não vê nenhuma referência a Ehlers-Danlos e vê assim muitas coisas assim, não se sabe exatamente a causa, porque provavelmente esses casos que tem na literatura falando sobre o assunto são de pessoas que desconheciam essa possibilidade, né, essa questão da síndrome de Ehlers-Danlos e esses comprometimentos. Como a gente sabe que o colágeno também vai fazer parte da organização da matriz da unha, faz sentido, né, essas coisas serem mais frouxas, como tudo é frouxo numa pessoa com Ehlers-Danlos, né? Mas era esse comentário que eu queria fazer, só para complementar. Giovana, pode perguntar. Giovana? Me escutam? Agora. Estava com problema em abrir o áudio, perdão, gente. Boa noite, parabéns à Júlia, professora Fernanda, pela apresentação, foi muito boa, gostei bastante. E eu fiquei com a dúvida no início, isso que eu ia perguntar, na verdade. Eu fiquei muito curiosa para saber, porque a gente aqui já debateu muito em relação às cicatrizes atróficas. Então, isso que é algo que já é de conhecimento do grupo aqui, a gente já conversou bastante sobre isso, trouxe apresentações também de outras pessoas. E Júlia trouxe uma cicatriz que eu achei curiosa, que foi a dos. Esqueci o nome, mas tem um formato de papiro, né? Papirácea. Papirácea. E aí você falou que a formação delas também é por conta da resistência do colágeno, que está diminuído no caso, e não consegue tensionar direito a pele. Mas entre a cicatriz atrófica e a cicatriz papirácea, elas têm diferença na patogênese, ali na formação delas? O artigo trata alguma coisa sobre isso? Ou as duas são em relação à resistência mesmo? E, enfim, por que formato diferente das duas? Minha curiosidade era isso. Não sei se minha explicação vai estar correta, mas pelo que eu li do artigo, ele fala principalmente em relação ao local que acontece esse trauma. Porque, pelo que está descrito lá, ele fala assim que essas cicatrizes são em áreas de mais atrito, né? Então, mão, pé, perna, justamente
pela questão desses traumas serem mais constantes e eles vão acontecer em maior grau. Então, eu imagino que seja por isso, mas não sei se a Prof. Fernanda vai confirmar se realmente é por isso. O termo papiráceas, ele quer falar daquela pele bem fina, que parece um papel, que parece que dá a impressão ali de que aquela pele ela vai rasgar. Não deixa de ser uma cicatriz atrófica, é uma cicatriz atrófica. Só que é uma cicatriz atrófica em que você tem, não sei se tem alguma foto, mas você tem como se fosse uma sobra de uma pele bem fininha ali naquela superfície. Então vai ocorrer muito e nessas superfícies extensoras, tipo joelho, cotovelo, área de dobra, você acaba tendo a formação dessas cicatrizes com a frequência maior. Mas, assim, é uma cicatriz atrófica, só que tem esse aspecto papiráceo, entendeu? Mas tudo é atrófico. Entendi, É mais entendi. comum nessa coisa de dobra, tipo joelho, cotovelo, entendeu? E a pigmentação também é mais frequente nesse tipo de cicatriz? A pigmentação é por conta dessa questão do trauma e do depósito da hemosiderina, a fragilidade capilar, né? E aí, por isso que vai gerar a pigmentação. E aí é mais frequente nessas cicatrizes Isso. papiráceas do que nas... Só O atróficas, no caso. depósito de hemosiderina. Pronto, certo, entendi. Obrigada. Eu acho que tem uma foto no artigo, depois a gente pode voltar, que é bem característico mesmo. Carol Vivas. Boa noite, gente. Parabéns, Júlia, pela apresentação. E o que eu queria falar é mais um comentário sobre essa questão da dermatite atópica que foi falado, porque na minha apresentação passada, né, eu falei da expressão de um gene que é diferente na CDH, né, que foi percebido isso nesse estudo, que é o gene FLG, que tem a ver com acho que hidrolisação da profilagrina. E eu lembro que a professora Fernanda falou que também era o mesmo gene que está alterado na dermatite atópica. Então, possivelmente existe essa relação aí, né, de genética e também de sintoma. É hidroxilação ou hidrólise? Eu acho que é a hidrólise da profilagrina, né? Enfilagrina. Isso. Pode ser hidroxilação também. Hidroxilação é quando adiciona hidroxila. Você que viu o nome do gene, você que sabe. Se o gene for associado a uma proteína que é qualquer coisa hidroxilase, aí é hidroxilação, adição de hidroxila. Acho que é de hidrólise, né? Que a profilagrina ela é um polímero, depois sai quebrando os monômeros, não é isso? Que eu me lembre. Né, Carol? Estou perguntando. É isso, é que eu estava abrindo aqui minha sessão para ver. Tá. É isso, é a hidrólise mesmo. É o gene da hidrólise. Pronto. Fernanda, deixa eu perguntar, qual era a imagem que você queria que mostrasse? Era da hemosiderina na cicatriz atrófica? Isso. Tá, peraí. Porque a Júlia está com problema de compartilhamento. Eu acho que é o slide 8. Não, já até achei. Eu só tenho que abrir aqui. Peraí. Conseguem ver? Aí. Esse aqui, né? Isso. Que fica essa pelezinha bem translúcida, né? Tipo, parecendo que vai rasgar mesmo. Sim. Tem Essa até é a papirácea, o escuro. o papiráceo, que é a da hemosiderina, isso. Tem até uma imagem também clássica, que eu até botei na minha apresentação, comparando os tipos de cicatrizes do hipermóvel com clássica, mas eu acho que não tá nessa, não. Eu posso resgatar depois e mandar no grupo. Viu? É bem legal esse visual. É, porque aqui não tem... Acho que essa não era de outro artigo. Aqui não tem mais, não. Era só aquela mesmo. Acho que pronto, então, né? Ninguém tem mais nenhuma pergunta a fazer? Júlia ou a professora Fernanda? Então, eu vou botar aqui, vou compartilhar de novo a tela. Vou botar aqui na última
na última imagem, que saiu toda desconfigurada, mas você sabe o que é, para você poder falar. Então, essa foi mais uma sessão, siga a gente na rede. Tá tudo fora do lugar aqui, mas você sabe do que se trata. Ah, pronto. Só isso mesmo? Mais uma Ele sessão? vai, como é que se fala? Vai editar, né? Depois para o vídeo. Aí você pode falar. Então, essa foi mais uma sessão científica do Nucleonase SED-H. Hoje abordamos as alterações dermatológicas nesses pacientes. Sigam as nossas redes sociais, nosso canal no YouTube, para mais informações e as próximas sessões.